Vitor, a eleição do presidente Bolsonaro foi disruptiva em relação ao establishment. Isso foi dito, né? Isso não é estelionato eleitoral. E todo mundo sabia que não ia ser fácil, né? Você romper com os métodos antigos. Não existe mais mensalão, não existe mais o presidencialismo de coalizão, ou seja, os deputados não são mais cooptados, comprados. Os ministérios são técnicos e tudo isso gera dificuldade, inclusive, de governabilidade. O presidente conta, muitas vezes, com a pressão popular para exercer esse tipo de influência quando sente que está sendo preparado algum tipo de golpe, de traição por meio do establishment, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente deixar claro aqui para o ouvinte, telespectador, é que ataques às figuras que lideram, que comandam o Câmara, o Congresso, né, o Parlamento em geral, o Senado e Câmara, ou o próprio Supremo Tribunal Federal, não são ataques às instituições. Isso é uma coisa muito importante deixar claro, porque eu vejo essa confusão. A figura do presidente Jair Bolsonaro é atacada de forma muito dura diariamente. E nem por isso as pessoas entendem que a instituição presidência da República está ameaçada. Então é preciso parar com essa mania de achar que toda vez que o Rodrigo Maia, que o Davi Alcolumbre, que o Dias Toffoli são atacados, são criticados, isso quer dizer um ataque às instituições democráticas ou um ataque à democracia. É a mesma história da imprensa. Toda hora que uma imprensa vista como partidária, com um certo viés ideológico, é atacada, a mesma defesa do corporativismo estão atacando a liberdade de imprensa. E não há nenhuma medida concreta do governo que censure a imprensa até aqui, né? Então é muito importante deixar claro essa distinção, porque eu sinto essa espiral de defesa, né, corporativista, onde toda hora que o presidente é atacado, tudo bem, isso é parte da liberdade de expressão e da democracia. Toda hora que o presidente ou alguém próximo a ele atacam Rodrigo Maia e companhia, aí é um ataque às instituições. Então eu não vejo dessa forma. Agora, é verdade que naquele ato existiam faixas e pessoas gritando a favor de intervenção militar, de AI-5 e contra as instituições, fechar o Congresso e tudo mais. Isso é verdade. Não é um número tão insignificante a ponto de não merecer uma resposta objetiva e clara do presidente. Não houve isso naquele dia, eu mesmo critiquei e outros criticaram. No dia seguinte, talvez por ter percebido isso ou por ter recebido um pito dos militares, o fato é que o presidente fez ali aquele ato na saidinha do Planalto, onde ele conseguiu, sim, rechaçar alguém que gritava para fechar Congresso e tudo mais. Ou seja, ali ele delineou a linha, deixou claro, traçou uma divisória e deixou claro que não era disso que ele estava falando, ao menos. Agora, quando tinham os protestos para impeachment da Dilma, tinha lá uma minoria com essas faixas. A imprensa, na época, eu lembro disso, dava muito destaque e eram capas de jornais o tempo inteiro, aquelas faixas de intervenção militar e tudo mais. E aquilo não era o tom das manifestações. Tanto é que as manifestações levaram ao impeachment e uma eleição legítima onde quase 50 milhões de pessoas votaram no presidente Jair Bolsonaro, né? Então a democracia seguiu e o impeachment ocorreu por pressão popular. Então a gente precisa tomar cuidado também para não pegar os espantalhos e falar em nome do todo. Isso é uma estratégia muito conhecida. Agora, quando o presidente não deixa tão claro isso, deixou hoje, mas no dia não, ele levanta a bola para os oportunistas. E aí você vê Lula, você vê Felipe Santa Cruz, da OAB, falando em unir todos os democratas para impedir golpe, né? Dias Toffoli, todo mundo vira democrata. E você começa a perceber que talvez o golpe seja mais crível do lado do establishment do que do lado do presidente, né? Então, isso é um outro ponto. Além disso, ele esticar tanto assim a corda, é óbvio que gera uma dificuldade de governabilidade. E essa tem sido a realidade do seu governo. É por isso que existe o morde e assopra, porque como não existe mensalão, ele precisa apelar ao espírito público de Rodrigo Maia, Alcolumbre e companhia. Isso não é tarefa fácil, né? Eu desafio alguém me provar o contrário. Então, ele usa uma estratégia, sim, que parece do morde e assopra, de pressionar com as ruas, porque talvez seja a única linguagem que restou, remanescente, a alternativa de um mensalão, de abrir porteiras ou de dividir os ministérios de forma feudal, né? Sobre a fala em si do presidente, mesmo antes de rechaçar veementemente a ala golpista, né, dessas manifestações, ele foi muito claro, e eu desafio quem discorda de trazer alguma coisa que refute isso, ele deixou muito claro algumas coisas básicas. O poder emana do povo,
isso é verdade, está na Constituição. Não vamos negociar, mas não vamos negociar com a velha política. Isso estava lá na mesma frase. Hoje, a capa do jornal Estadão, o Estado de São Paulo, era: não vamos negociar, diz presidente em ato pró-ditadura. Isso é distorção, isso é fake news, isso é contar uma grande mentira com meias verdades. O que ele disse é: não vamos negociar com a velha política, chega de patifaria, o poder emana do povo e eu sou a Constituição. Há uma interpretação dúbia aqui. O Josias quis interpretar como uma espécie de espírito de tirano da época absolutista francesa. Eu interpreto de uma forma bem diferente. Eu sou a Constituição no seguinte sentido: eu represento a defesa da Constituição, eu estou aqui defendendo a legalidade, inclusive da Constituição contra o arbítrio de certos governadores. É nesse aspecto que pode ser entendido, não no aspecto de eu faço o que eu bem entender porque eu estou acima das leis. Eu não entendi assim, e eu desafio quem entendeu que me mostre onde está essa passagem. Eu sou a Constituição no seguinte sentido: eu represento a voz do povo, a eleição legítima, e estou aqui tentando preservar a legalidade até onde diz a lei. E tem alguns governadores que talvez estejam flertando com o arbítrio, ou seja, eles é que estão achando nesse sentido que estão acima da Constituição.